Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanha as nossas aulas aqui pelo canal. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios do canal Educação em Teresina, transmitindo as aulas para a terceira série do ensino médio. Primeiro momento da nossa segunda-feira é em torno da análise linguística, falar a respeito de alguns conteúdos importantes, dar aquela aprofundada dentro dessas possibilidades aí, em torno dessa situação. Vamos agora trazer para vocês o aprofundamento em torno das adequações vocabulares, né? Trabalhar aí os homônimos e os parônimos, para a gente poder ter aí um processo de compreensão a respeito desses recursos, muitas vezes muito utilizados pela nossa língua e são necessários para também a nossa compreensão. Olha o nosso roteiro de aula aí na sua tela, para que você possa, dentro dessas possibilidades aí, tá? Vamos falar hoje sobre adequação vocabular, falaremos sobre homônimos e parônimos, vamos estar compreendendo a relevância das palavras homônimas e parônimas para a construção dos sentidos dos textos, já que muitas vezes a gente tem certas dúvidas. E hoje, gente, a aula está recheada de representações teóricas e práticas para a gente poder trazer aí essas situações, tá bom? Vamos lá para a gente poder analisar essas possibilidades aqui. Vamos à nossa cartela de conteúdo, gente. Ó, com relação à adequação vocabular, hoje nós escolhemos essas duas situações aqui relacionadas àquilo que seria esse processo de construção. Nós temos os parônimos e os homônimos, que são representações semânticas de escritas, né, de registros escritos, que trabalham relações de sentido. Os homônimos ou palavras homônimas são palavras que possuem escrita, som, muito idêntico praticamente. Mas muito idêntico não, idênticos, sons e escrita iguais. Mas ou um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, como a gente vai já trabalhar com vocês. Mas com significações diferentes. Os parônimos são aquelas palavras, as parônimas, que possuem escrita e sons parecidos, mas com significados diferentes. Até colocamos o exemplo aí. Eu rio com facilidade. O rio que passa na minha cidade inundou. Veja que esses dois elementos aqui são idênticos na escrita e são idênticos também na pronúncia. A gente tem a possibilidade de encontrarmos essa situação representando essas duas realidades homônimas. Não tem diferença nenhuma, são os chamados homônimos perfeitos. Sons e escritas se combinam perfeitamente, só que os conteúdos são completamente diferentes, tá? O rio, curso de águas, e o rio, verbo sorrir, são elementos diferentes que apresentam aí. No caso dos parônimos, olha, retificar é corrigir, ratificar é confirmar. A mudança de um professora, para a mudança aqui de um a, muda, são muito próximos, mas têm sentidos totalmente diferentes. A mesma coisa acontece com o tráfego, com que é aquele trânsito entre palavras, e o tráfico, com o i, que é aquela transação ilegal. Então, a gente vai poder observar que esses elementos eles se articulam através desses processos de adequação vocabular. Vamos para a nossa primeira questão aí, gente. Ó, já começa aí, já para cima. Estamos aqui, ó, em Palmeira do Piauí, Queimada Nova, São Pedro, no YouTube, participando aqui da nossa aula. E na nossa aula de análise linguística, para você participar. Manga com leite? Beber ou não beber? Eis a questão. Aqui no Nordeste, você que assiste às nossas aulas de outros estados da Federação Brasileira,
tem um negócio aí meio complexo em relação a beber manga com leite. Meu Deus do céu. Chegasse com um negócio desse em casa, morria. E tem lá, olha, a reportagem. Novo uniforme do Palmeiras é branco, tem manga longa e foi aprovado em 2021. Nas ilustrações, a palavra manga. Manga, vou circular bem aqui, gente, ó. Vou circular bem aqui. Manga e manga. Representa um caso de 2 minutinhos para você me responder aqui no chat do nosso canal Educação. 2 minutinhos aqui para os nossos alunos. Vamos lá, gente, ó. Manga com leite, beber ou não beber? Essa é a questão. Que no Nordeste a gente sabe, não pode beber não que morre. É o pessoal das crendices, tá? Mas para os nutrólogos e nutricionistas é excepcional. É vitamina. Eu gosto de tomar uma vitamina de manga batida com leite. É uma delícia, tá? Aí, olha, tem lá o novo uniforme desse time aí. Pode ser que tenha algum palmeirense escutando. O novo uniforme do Palmeiras é branco, tem manga longa e foi aprovado em 2021. Tá lá, ó. As mangas, a manga com leite e a manga longa são exemplos de palavras que são da mesma escrita, com a mesma pronúncia, só que são elementos diferentes. Se são elementos diferentes, questão letra A, gente, ó. Homônimos perfeitos. Inclusive, a gente vai ver, ó, que os homônimos aqui são perfeitos. Alternativa correta. Não tem diferença entre escrita, não tem diferença entre escrita. A pronúncia é idêntica uma na outra. A diferença é que aqui a manga é a fruta e aqui é a parte da camisa, tá? Aqui é esse detalhe da camisa, esse bem daqui, ó. Tem uma semelhança ou não, é uma representação homonímica, tá? Então, é um caso de homonímia, homônimos, palavras homônimas que são encontradas a partir daí. Pronto. Vamos aqui, atividade. As palavras parônimas, né? Elas se constituem de significados diferentes, mas possuem sonoridade e grafias iguais ou parecidas, tá? No caso, a gente vai ter aqui, ó, acento e acento. A pronúncia é igual? É, mas a grafia não. A grafia é parecida.
Veja que na primeira palavra a gente tem o acento com C, que significa sinal gráfico. Seria aqui, ó, a representação do sinal gráfico que nós utilizamos em algumas palavras para indicar os sons abertos. O acento de dois S's é o lugar no transporte, no ônibus, é o lugar uma espécie, um sinônimo de cadeira, tá? E aí a gente vai poder observar que isso representa o que a gente contextualiza de paronímia. E aí o grande problema da paronímia é essa proximidade. Aí, olha, veja como os casos são muito, às vezes eles passam até desapercebidos, principalmente em relação àqueles elementos que nós vamos estar construindo. Dentro dessas possibilidades, nós vamos encontrar aqui, ó, o absolver, né? O absorver, deixa eu ver o que mais aqui. O absolver com L, significa inocentar, perdoar. O absorver com R, tem que botar bem o R aqui para poder vibrar, né? Aí o absorver com R seria o fato de absorção, ou seja, daquele processo de absorção, né? Nós temos o aprender, que é instruir-se, do aprender, que é pegar no sentido de assimilar, né? A área, com E, medida da superfície, e a área, que é uma peça teatral, tá? E aí a gente vai poder analisar, dentro dessas possibilidades, aí esses recursos que a gente vai encontrar. Arrear, por arreios, arriar, colocar abaixo. Cavaleiro, aquele que anda a cavalo. Cavalheiro, aquele que é educado, gentil. Cumprimento, com O, comprimento, extensão. Cumprimento, saudação. Deferir, conceder. Diferir, ser diferente. Descrição e descrição também são diferentes. Ato de descrever. Descrição é aquela pessoa discreta, reservada. Emergir, vir à tona. Imergir é mergulhar. E assim a gente tem, olha, uma quantidade bem grande de parônimos, muito importantes a gente entender aí os seus significados, para a gente poder analisar. E agora é com você, gente. Coloquei uma sequência aqui, ó, eita, professora, agora a gente está pronto. Tem o sentido, atear fogo. Qual é a palavra que a gente usa para representar esse sentido? É acender ou acender? Olha a diferença, gente, ó. É só esse detalhezinho aqui na escrita. Todos elas são parônimos. E aí eu quero saber se você está sabendo identificar cada um desses conceitos. Para isso, vou pedir aqui 2 minutinhos. São poucas palavras. Tem umas que já são fáceis da gente também já reproduzir, tá bom? Bom, eu vou pedir 3 minutinhos aqui só para você fazer essas 2 colunas aí, ou essas 3 colunas até a letra I. E aí a gente volta. Muito fácil, gente. Ó, anular, a gente já falou aqui. Confirmar, falamos aqui na nossa aula de hoje. Deixa eu ver. Absolver, acabei de falar. Não é possível que você não vai responder a letra H. H acabamos de falar aqui no texto, tá? Serrar, aqui também nós já falamos a letra I. Bom, vamos botar 2 minutinhos, que acho que é o suficiente, porque a gente já tem aí vários spoilers, né? A gente já deu vários finais aí do nosso texto. 2 minutinhos para os alunos, por favor.
está participando aqui. Já colocaram que a primeira alternativa a atear o fogo é acender com C. E aí eles estão certos. Muito bem. Acenderam aí. Acender com SC é subir, tá? Lance do jogo de xadrez, letra B. É cheque com CH ou cheque com X? Olha, o cheque lance de xadrez, portanto, ficou assim meio, né? É com X. Professora, e o cheque? Ordem de pagamento. A gente nem usa mais, tudo agora é Pix, pagamento. Ordem de pagamento. Pronto, botar aqui, pronto. Deixa eu botar aqui para ver se melhora aqui, que tá meio feio aqui. Ordem. Ordem de pagamento, muito bem. Reparo. Para reparar as coisas, eu conserto. É o conserto ou é o conserto? Né? O conserto, no caso aqui, é o reparo. Conserto, aquilo que você repara no sentido da melhoria, né? Nesse caso aqui, gente, ó, deve ser o concerto com C. Se você for fazer um concerto com S, aí você faz algo relacionado a um musical, uma apresentação musical. Anular seria caçar com 2 S ou caçar com C cedilha. O que é que você acha aí, gente? Nós vamos identificar caçar com 2 S's. Pequeno prego. E aí, você já pregou uma taxa? Ou já recebeu uma taxa? Bom, se é o prego, a taxa é sempre com X. Se é aquele, vamos dizer assim, valor, né, atribuído a algo, é com X. Cortar seria o parônimo serrar com C ou serrar com S. O parônimo de cortar é serrar com S. Confirmar, falamos deles hoje. Confirmar significa ratificar. Inocentar e perdoar. Está lá na nossa primeira tabelinha que a gente fez aqui, nesse slide número 6. Inocentar, perdoar é absolver. Não, ixi, aqui houve um equívoco aqui, gente. Absolver. Espera aí, é aqui, viu? Pronto. Absolver é tirar da umidade, né? E absolver é que seria perdoar, tá bom? Que é um equívocozinho aqui, é letra B de bola. Ou, segunda alternativa. Ser diferente é diferir ou deferir? Ser diferente, vem aí, ó, raiz etimológica, você já sabe, seria diferir. Deferir é aprovar. Pronto. Vamos lá, gente. Olha como é interessante aqui. Vamos lá, preencher as nossas orações. Vou pedir novamente aqui um tempinho para vocês articularem. A aula hoje está muito prática para a gente poder articular aí o máximo possível de conteúdos, tá? 2 minutinhos.
infringiram ou infligiram a lei. Os culpados, quando praticam aí um crime, né, uma atitude que contraria a ordem instituída, eles infringem, né? Infligir é impor, né? Uma sanção. Infligir é impor sanção. Sanção é um pagamento, vamos dizer assim, uma ação que corrija a situação. O mandato ou o mandato. Bom, acabamos de sair de uma eleição, várias pessoas receberam mandatos. Os mandatos são sempre aí aquele período em que se governa. O mandado é a ordem judicial. Recebi um mandado da justiça. Para você ir lá, se receber judicial. Não saia, pois a chuva está iminente ou eminente. Se ela estiver próxima a chegar, aí ela vai estar iminente, tá? Se ela estiver aí para sair, né, ela vai estar eminente. Iminente chegada, eminente sair. Ladrão foi apanhado em flagrante ou fragante. Se você quer apanhar o ladrão naquele momento em que ele pratica o ato, vai ser flagrante. Flagrante é cheiroso. Cheiroso, algo cheiroso. Pode ser que ele esteja também flagrante, muito cheiroso aí. Os requintes de educação caracterizam um perfeito cavalheiro ou cavaleiro. Bom, o certo é cavalheiro. Se ele é educado, ele é um cavalheiro. Se ele é um cara que monta a cavalo, é porque ele seria um cavaleiro. Alternativas aí bem trabalhadas. Vamos avante. Vamos para os parônimos, os homônimos, perdão. Os homônimos são as palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes até a mesma grafia, mas sentidos diferentes. Temos a palavrinha sexta. Sexta, sexta, sexta. 3 sextas. A diferença é só na grafia. Sexta com C e S, sexta com S e S, sexta com S e X. Sexta com C e S é aquele receptáculo, é aquele que você coloca as frutas para trazer do mercado, é aquele recipiente para você guardar objetos. Na sexta com S e C, é aquele tempo de descanso que os latinos, principalmente os mexicanos, ou então aqueles de origem espanhola, gostam de ter depois do almoço para descansar. A siestazinha é muito bom. E aí, sexta com SX é a sexta-feira, é a redução do indicativo do dia da semana, sexta-feira. Esses são exemplos de palavras homônimas, que possuem a mesma pronúncia e a mesma escrita, tá? As palavras homônimas são classificadas em homógrafas, que são as palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Colher, de colher. Quando é verbo colher, ele vai colher o que plantou. A colher utilizada ficou suja. Então, tem um verbo, no verbo o som do O é fechado e no substantivo o som do O é aberto. Denúncia e denuncia. A denúncia dos proprietários é que entregaram as coisas fora do tempo. Pronto. Denuncia, o vereador denuncia a corrupção na Assembleia. Pronto, está lá. Então, o verbo, ele tem uma pronúncia diferente do substantivo. Aí são exemplos de homógrafas. As homófonas são palavras com pronúncia idênticas, mas grafias diferentes. É o consertar do consertar. Acabamos de ver aqui, ó. O consertar harmoniza e o consertar, reparo, eles têm a mesma pronúncia, só que têm elementos diferentes, tá? O censo e o recenseamento. E o recenseamento é aquilo que está fazendo agora o IBGE.
E o senso é o seu juízo, né? A sua ligação. Muito bem, o pessoal de São Pedro hoje está demais, participando demais aqui. Acabei passando aqui. Perfeitas são as palavras iguais na grafia, iguais na pronúncia, mas com características diferentes de sentidos, tá? Caminho, caminho. Eu caminho durante várias horas. O caminho que percorri estava estragado. Eu cedo, a você é a minha vez, cedo da manhã, aí telefonei para você. Então, o cedo verbo é igualzinho ao cedo advérbio. E aí o que muda são os sentidos que eles possuem, tá? Vamos lá, gente, ó. Durante a sessão plenária, o presidente do TSE apresenta números do primeiro turno nas eleições gerais. Estamos aqui diante de uma sessão, tá? No início da sessão dessa terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre Moraes, Os eleitores com deficiência podem pedir a transferência para sessão com acessibilidade até quinta. Termina quinta-feira, prazo para os eleitores com algum tipo de deficiência pedirem transferência para uma sessão com acessibilidade. O par de palavras sessão e sessão nas manchetes relacionam-se a, que a gente já sabe, são palavras com a mesma pronúncia, com grafias diferentes e sentidos diferentes. Casos de homonímias, tá? Aqui, inclusive, a gente já viu a homonímia homógrafa, né? Tem a grafia homófona, quer dizer, tem um som igual e a grafia é diferente, tá? Aí, olha, a sessão com 2 S, a gente já sabe, é uma sessão que representa uma reunião, tá? Uma assembleia, um agrupamento de pessoas. E a sessão com SC cedilha é a divisão, o compartimento, aquilo que você consegue identificar dentro desse aspecto geográfico, tá? Ou espacial. Estresse, família e pandemia. Como sessão de terapia retrata a saúde mental em 2021? Né? A gente está falando sobre esse mês todo. A saúde, né, mental é o tema transversal aqui das nossas aulas pelo canal Educação. Tem essa série aí do streaming da Globoplay, né, chamada Sessão de Terapia. O termo sessão em uso na ilustração possui como sentido... Olha aí, gente, porque você sabe que sessão tem 3 possibilidades. Sessão com 2 S, sessão com C cedilha, né? Ainda tem aquela forma meio arcaica, secção também. E tem a sessão com C, 2 S, que representa aí essas 2 possibilidades, essas 4 possibilidades, tá? Ato de ceder ou transferir, sessão. Um ato de ceder. Olha a etimologia da palavra aqui. Sé. Então, já fica... É só tirar aqui e botar, acrescentar o são. É um segmento, uma divisão administrativa ou judicial. Acabamos de colocar, ó. Seção é o espaço. É o espaço que a gente vai encontrar. Seção é o espaço. Também é utilizado, mas não é muito assim... Secção, é porque é o português de Portugal, né? Que ficou ainda presente no nosso momento. E sessão, que é aquela que você vai responder. Oh, cadê, meu Deus do céu? Não respondi, não? É a letra. Ah, não botei aqui, gente. Aí eu vou colocar aqui. Marca texto. Vou colocar aqui uma coisinha bem legal. Pronto, verde. Então, a alternativa correta, letra C. É um intervalo de tempo durante o qual se realiza uma reunião, tá? Então, o título da obra aqui, da minissérie da Globo, Sessão de Terapia, é aquela reunião que você fica lá com o seu terapeuta, olha o terapeuta aqui, em que você fala com eles aí durante aquele tempo em que vocês se reúnem. Alternativa correta, letra C. Eu rio de tudo. Olha aí, gente. O golfinho fica preso em rio poluído
de Santa Catarina e sofre com infecção. Meu Deus do céu. Tanto que os botos pescadores, uma colônia com cerca de 20 indivíduos, dos quais Coroba é um dos mais conhecidos. Foram transformados, que é uma manchete que a gente tirou para trazer essa apreciação. Mas os dois termos, o rio, representa um exemplo, acabamos de falar, palavras que têm a mesma função, ou a mesma escrita, a mesma pronúncia e sentidos diferentes. O eu rio aqui é do verbo rir, né? O rio aqui, gente, é aquele curso d'água, né? D'água. Então, são sentidos diferentes, né? A gente vai encontrar aqui um clássico exemplo de que, meu povo? Homonímia. Tá ótimo para a gente poder trabalhar aqui. Bom, aí vou pedir agora 2 minutinhos para você pensar também, para a gente poder analisar o seu comentário aqui nas nossas aulas. 2 minutinhos. Obrigações fiscais a retificar, um estoque indesejado. Olha esse post aí. Você relacionou por relacionar? Queria ratificar a sua certeza de que não vale a pena amar, mas reconheceu alguém que lhe enalteceu, alguém que sabia que você tinha sentimento para aflorar. Você cedeu, não conseguiu mais se safar. Charles Canela, frases para as redes sociais. Os vocábulos em destaque, retificar no 1 e ratificar no 2, representam um exemplo de quê, gente? Vê aqui o que é que o pessoal colocou. Professor, eu acho aqui que é um exemplo de paronímia. Retificar tem um pequeno aí elemento diferente de ratificar. Retificar é corrigir, tá? Corrigir é o termo aqui. Ratificar é confirmar. Então, você tem elementos diferentes a serem trazidos a partir desse processo, tá? Então, é um exemplo de paronímia que você vai aí trabalhar. Pronto, para a última aqui, gente. Eita, só tem 3 minutos e meio, mas dá tempo da gente responder.
Atento ao emprego dos homônimos, analise as palavras sublinhadas e indique a característica correta. Ainda vivemos no Brasil a discriminação racial. Isso é crime. Com a crise política, a renúncia já parecia eminente. Descobertas as manobras fiscais, os políticos irão agora expiar seus crimes. O sonho de todo brasileiro é que os políticos... Não vou nem dizer, estou dizendo a resposta, né? Perdão. Em todos os momentos, para agir corretamente, é preciso bom senso. E letra E, eu prefiro macarronada com molho, mas sem extrato de tomate. Vamos lá, gente, de trás para frente para a gente chegar no meio. Letra E, eu prefiro macarronada com molho, pois você vai procurar um extrato de tomate com X, tá? Extrato é aquele concentrado. Extrato com S é um tipo de nuvem, tá? Então, se você quer aquele concentrado do tomate, aquele muito... Em todos os momentos, para corrigir corretamente, é preciso ter bom senso. Senso aqui, gente, é contagem. Senso no sentido de juízo é com S, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Essa cor tá meio doidona. Pronto, não dá para enxergar. Senso e extrato. Pronto. Letra A, professora. Ainda vivemos no Brasil a discriminação. Discriminar é exatamente isso, tirar de crime. Mas se você quer colocar discriminação, aí, ó, discriminação racial é apontar a raça como um elemento próprio. E isso é crime. Com a crise política, a denúncia já era eminente, é iminente. Próximo a acontecer é iminente. E aí, ó, ficou só a alternativa para você marcar corretamente, que é a letra D. Expiar com X é pagar. Então, pagar com X, tá? Oh, meu Deus, deixa eu botar bem aqui. Pagar é expiar com X, né? Professora, expiar. E o expiar com S é olhar, tá? Então, chega ao final da nossa aula, procure o nosso material no site do canal Educação. Vocês têm lá mais informações, você pode pegar novamente a cartela para responder os exercícios, ver onde você errou. Muito bem, queimada nova participando agora. Vamos dar só 3 minutinhos para tocar a cartela aqui e a gente volta com a nossa aula de literatura, tá? Para a noite de hoje, a gente tem continuação da literatura piauiense para a gente falar mais de alguns piauienses importantes aqui, tá bom? Mas isso em 3 minutinhos a gente volta já já.